Oi pessoal, eu sou o Thiago, eu cuido de toda a linha de produtos da Levis Brasil. A gente vai apresentar para vocês agora o nosso Fall Winter 2021. É uma coleção que está muito ligada com sustentabilidade e os valores que a gente veio trabalhando no nosso Spring 20. É um momento especial para todo mundo, não deixaria de ser para a nossa coleção. Então é uma nova maneira da gente trabalhar, uma nova maneira de construir a linha. Eu espero que vocês gostem e é isso. Vamos lá, pessoal, a gente vai começar agora falando do nosso H121, nossa coleção de Fall Winter para o ano de 2021. Começando e dando um contexto um pouco da onde a gente está vindo em relação à coleção passada, pensando no H2, onde a gente trouxe o conceito de Good Nature. Para o H121 a gente traz o conceito de Second Nature. O Second Nature é uma expressão idiomática que significa algo que a gente aprende na nossa vida e leva para o resto dela. Aprender um idioma, tocar um instrumento, é algo que a gente aprende ao longo da nossa infância, da nossa vida adulta e a gente acaba levando para sempre com a gente. É um talento adquirido. Então, pensando um pouco no conceito da coleção, onde a gente fala muito de sustentabilidade, novos valores e pensando numa nova maneira de consumo, o H121 ele traz como mensagem algo que a gente pode aprender e encarar para o mercado daqui para frente. Pensando um pouquinho no nosso consumidor, o foco da coleção a gente está indo para um consumidor mais jovem, visando a geração Z, os millennials, sem esquecer da geração X e dos boomers também, que é o nosso consumidor mais fidelizado e que conhece um pouco mais o DNA da marca. A gente quer engajar um consumidor mais jovem para que a marca se mantenha viva e que a gente tenha um sortimento e uma cartela de coleção que ela seja viva para as novas tendências, para as novas pessoas, que mais pessoas façam parte e conheçam o lifestyle da Levis. Então, quando a gente para pensar em tendência de consumo, o que está guiando essa coleção, a gente tem vários paradigmas que são coisas das gerações novas que estão trazendo. A gente tem um embate de consumo e o anticonsumismo, a gente tem a globalização versus sustentabilidade, novas maneiras de produção, uma revisitação da cadeia de produção, novos valores de marca, o que eu quero investir o meu dinheiro, onde eu procuro colocar meu dinheiro, quais são as marcas que estão alinhadas com os meus valores pessoais. Eu acho que isso é a principal mensagem pensando no H121 quando a gente pensa em tendência e comportamento do consumidor. Então, pessoal, pensando em palavras-chave da coleção, a gente começa com lifestyle. O lifestyle tem a ver como a gente se apresenta, tanto dentro e fora de loja. Fora de loja, a gente pensa qual é o lifestyle desse consumidor que a gente quer atingir, pensando cada vez mais na geração Z e nas gerações futuras. É uma coleção que está alinhada muito com tendência do que está rolando agora. A gente tinha muito um desalinhamento em relação ao mundo versus o mundo Levis, e agora a gente está muito alinhado nisso. Quando a gente pensa em juventude, a gente pensa no consumidor, nas novas maneiras de consumo e qual é a cara que a gente quer dar para a marca daqui para frente. Vocês vêm percebendo que a gente está conquistando um consumidor cada vez mais jovem, e esse é o nosso propósito. A gente quer que novas gerações conheçam Levis para que a marca viva mais 167 anos e se permeie cada vez mais. Quando a gente fala em flow, a gente pensa numa parte um pouco mais de planejamento e analítica da coleção. A coleção, por nós estarmos nesse momento de pandemia, de revisitação de estratégias, ela está um pouco menor. A gente quer trazer um sortimento mais assertivo e que seja melhor apresentado no chão de loja, para que o consumidor tenha uma melhor percepção das coisas novas que a gente quer trazer e ofertar para ele comprar. Isso é um conceito que está muito alinhado em produto, em BE. A gente quer trazer mais a cara do produto e as propostas sazonais da coleção para frente, para que o consumidor entenda que a gente é muito mais do que a marca do jeans básico. Quando a gente fala em inovação, a gente fala muito das tecnologias que estão aplicadas na coleção. A gente fala um pouquinho mais para frente, mas a gente fala muito de performance, novas fibras, novos tecidos que a gente está usando, muito enviesado pelo conceito da sustentabilidade. E por último, sem deixar a nossa principal característica, a gente fala de denim leadership. A gente jamais vai esquecer o denim, que é o espírito e tudo que fundou o que a gente conhece como Levis. Então a gente continua trazendo um foco grande em denim, alinhado com produtos não denim para uma cartela maior quando a gente pensa em long bottoms.
falando de New Day, então um novo dia, quais são as mudanças de expectativa? Então, pelo cenário mundial que a gente está passando, obviamente, a nossa cadeia de produção ela foi afetada e as nossas estratégias de produto também foram alteradas. É um mundo novo para todo mundo, então a gente tem algumas mudanças de expectativas, novas maneiras de trabalho e novas ferramentas. Eu acho que todo o conceito dessa Sales Launch é um exemplo, onde vocês estão vendo a gente por vídeo, é uma digitalização e uma virtualização do que a gente conhece como o nosso showroom, o processo de construção da coleção, e vai ser aplicado aqui para a gente também uma nova maneira da gente comunicar nosso produto. Eu acho que é um momento de ganho, de experimentação, é uma novidade para todos, mas é um momento que está muito alinhado com o futuro, uma vez que cada vez mais a gente está integrado com um conceito digital e virtual, não só para apresentações, mas com um conceito de mercado como um todo, de comercial, e a gente segue dessa maneira, trazendo a melhor maneira possível de trazer a coleção e uma visualização do nosso sortimento para vocês, pensando no Fall Winter 2021. Pensando nas grandes ideias da coleção. Então a gente tem 4 pilares muito fortes. O Brasil, como vocês sabem, a gente é alinhado com mensagens do Tier 2 a nível nacional, então nossas comunicações de vitrine, produto e comunicação de campanha são todas de Tier 2. Os 4 pilares da coleção do H121 são: a gente começa falando do Cottonized Hemp. É uma tecnologia que a gente já trouxe no nosso Spring Summer. O Cottonized Hemp é um processo de construção de tecido utilizando o hemp como base. O hemp é o que a gente conhece aqui no Brasil, traduzido como cânhamo. O hemp ele é uma fibra muito mais sustentável quando a gente para pensar em relação ao algodão. Ela utiliza um espaço de plantio muito menor, menos quantidade de água no processo de irrigação e menos agrotóxicos no processo de plantagem. Quando a gente para pensar no Cottonized Hemp nesse nome, o Cottonized Hemp ele vem traduzindo literalmente seria uma algodonização do hemp. É um processo onde a gente tenta deixar o hemp o mais parecido possível fisicamente como um algodão. Onde aparece isso na coleção? A gente vai trazer o hemp nas mensagens sazonais e fits fashions da coleção, tanto denim como não denim, em alguns tops também, pensando em jaqueta, camisaria e as camisetas que não são estampadas. O segundo tópico é o recycle, e aí já fica mais fácil a gente entender, é o propósito de reciclagem e reutilização de fibras vindas de origem de garrafa PET recicladas. Então, essa garrafa PET reciclada, ela se torna um poliéster que a gente utiliza novo na composição da fibra para uma construção nova onde a gente não precisa utilizar o poliéster novo extraído do petróleo diretamente e a gente consegue ter uma utilização circular desse material. O terceiro tópico é o Tencel. E o Tencel também vem nessa parte de construção de tecido com propostas novas de elasticidade, construção e caimento para a gente fugir um pouco do uso do poliéster e de polímeros plásticos que são retirados do petróleo. Então quando a gente pensa em Tencel, a gente pensa numa fibra de origem vegetal, que é muito mais consciente quando a gente para pensar que essa fibra ela é extraída de uma árvore que é utilizada para N outros fins, então não é uma utilização única onde a gente utiliza esse material apenas para o fim da moda, da cadeia têxtil, e ele é muito mais resistente, ele é mais sustentável e ele é muito mais adequado para a nossa sazonalidade quando a gente pensa num clima quente do hemisfério sul. E por último a gente fala do BCI. O BCI, na verdade, ele é mais um conceito de produção do que uma tecnologia aplicada em produto. O BCI é o Better Cotton Initiative, é uma maneira de a gente utilizar a matéria-prima do algodão com fornecedores que são mais sustentáveis e possuem métodos de plantio e de extração da matéria-prima que são mais alinhados com a sustentabilidade, respeitando o máximo possível o meio ambiente e a natureza.
Então, falando das grandes ideias da coleção aplicadas em produto. A primeira que a gente tem é o conceito de loosen up. E quando a gente fala de loosen up, obviamente a gente fala de silhuetas mais amplas para os bottoms. A gente está num processo onde o fit skinny ou slim para o homem ou para a mulher já foi entendido que é meio que a base do nosso guarda-roupa. Então, como fit sazonal e proposta fashion, a gente vai para calças mais amplas. No masculino, a gente vai para Stay Loose e para 551, que é o nosso fit principal, que vai ser comunicado no H121. E no feminino, a gente tem toda uma família de calças loose. A gente tem a High Loose, a Loose Straight e a Loose Cargo. Então a gente está indo para um conceito um pouco mais amplo, reto, baggy, vindo muito dos anos 90, um pouquinho do começo dos anos 2000. Óbvio, isso também é alinhado com a parte de cima, mas o nosso foco de loosen up está muito nas categorias de bottoms e shorts. Falando de surplus. Surplus nada mais é do que um conceito que a gente conhece no mercado de moda como utilitário. Então, são tendências que funcionam tanto para a parte de cima como para a parte de baixo. Aqui a gente tem uma construção utilitária que vem muito forte com recorte, materiais tecnológicos, aplicações de bolsos. Hoje, cada vez mais a gente vê a presença de uma moda utilitária, uma vez que a gente precisa carregar basicamente todos os nossos aparatos no nosso dia a dia. Hoje, basicamente, a gente não sai sem carregador de celular, sem carregador de computador. Uma infinidade de apetrechos onde cada vez mais a gente precisa de uma roupa onde eles sejam acopláveis. Então o conceito de sustentabilidade vem muito forte com isso, no masculino, no feminino, em apparel, mas também na linha de acessórios. Então a gente vai trazer pochete, bolsinhas utilitárias, bolsas grandes, mochilas, enfim. É todo esse conceito de fazer com que o consumidor seja capaz de carregar aquilo que é necessário para ele ter o dia dele normal. Falando um pouquinho de logotipia, quando a gente para pensar em logotipia, a Levi's é uma marca que ela é muito ligada com o seu logo, que é o Batwing. E já umas 3 ou 4 coleções a gente vem sempre trazendo um segundo logo de posicionamento para que a gente traga um fresh nas categorias onde a gente aplica o logo. Para essa coleção do H121, a gente traz um novo Seasonal Core logo, que ele tem um planejamento de durar 12 meses, ou seja, todo ano de H1 e H2 2021 a gente traz esse produto, que é o Modern Vintage Logo. É uma evolução do logo serif, que a gente traz um logo mais minimalista, com um planejamento visual mais flat e uma comunicação bem clara, sem muito ruído visual para as categorias de produto. Passando agora para a categoria de acessórios, a gente tem um slide único, que é um conceito um pouco mais amplo sobre o que a gente quer trabalhar com acessórios, que é o Better and Beyond. Então a gente basicamente fala de uma expansão da categoria. Desde o H218 a gente vem construindo uma linha mais coesa de acessórios, com uma maior oferta, e para o H121 a gente também quer trazer novas categorias que são ligadas à sazonalidade do Fall Winter. Então para o H121 vocês vão ter gorros novos, mochilas novas, a possibilidade de uma cartela mais fechada e um pouco maior na parte sazonal para a gente não ofertar só um produto muito básico. E a ideia é a gente fazer esse mix do produto que a gente consegue fazer aqui localmente com a importação. Então a categoria de acessórios está tão bonita como nunca. Eu acho que para acessórios é a minha coleção preferida de longe. E é uma maneira da gente expandir tanto para o canal de retail como para o canal de wholesale. Para acessórios, a gente foca um pouquinho mais no canal de wholesale, já que as lojas de wholesale conseguem comportar uma capacidade maior de produtos na oferta de display. Então a gente foca um pouquinho mais em wholesale, mas trazendo novidades em acessórios para retail de uma maneira geral, sem deixar a comunicação. A ideia é que a gente consiga cada vez mais ter uma presença no guarda-roupa do consumidor, não só com apparel, mas também nas categorias de acessórios e footwear.
Então, falando das nossas colaborações, a gente sempre tem 1 ou 2 colaborações por season. No H121 não seria diferente. Então, a primeira collab que a gente traz para o H121 é o lançamento da parceria com o Pokémon. Ela vem em fevereiro, quando a gente comemora 25 anos do lançamento da franquia. E por que Pokémon? Então, além do aniversário de 25 anos, a gente fala da maior franquia de anime vinda do Japão do mundo. É um reconhecimento imediato da geração Z e os millennials, então a geração pós anos 90 é um apelo nostálgico, é um apelo que tem a ver com a nossa infância, é uma memória afetiva. Então a gente já trouxe outros personagens, a gente trouxe Snoopy, a gente trouxe Mario e agora a gente traz o Pokémon. Eu acho uma das collabs mais legais. A confecção do produto ficou muito legal. O lançamento é para fevereiro e a gente vai trabalhar apenas nos canais de franquia e loja própria. Então é uma segmentação exclusiva. A collab, para ter um foco mais comercial, ela é extremamente ligada com tops. A gente tem as categorias de camiseta, trucker e moletom para o lançamento em fevereiro. Pensando na segunda cápsula, a gente vai para Pride. A cápsula de Pride ela já nem é mais uma collab, é algo que faz parte dos nossos valores de marca. Então, desde 2017 a gente tem a coleção de Pride. Para o ano de 2021, a gente fala de uma celebração da inclusão, fazendo uma brincadeira com todos os pronomes que vão além do ele e ela. De novo, ela está voltada muito para um conceito de tops, para ter um alavancamento comercial mais forte, e a comunicação ela vem através do logo novo, do Modern Vintage Logo, onde a gente faz uma adaptação da bandeira do arco-íris com uma pegada mais 60-70 para lançamento em junho no Delivery 3. Começando com Delivery 1 masculino, na parte de tops, a gente tem estampas inspiradas na natureza, tecidos de performance e uma cara utilitária vinda dos anos 90. Na parte de baixo, a gente tem a 551Z como lançamento sazonal da coleção, uma proposta de calça reta com um caimento levemente afunilado, uma proposta reta para um consumidor mais jovem com uma atitude mais moderna. No Delivery 1 feminino, a gente utiliza camisaria fashion feminina com toques mais utilitários, e na parte de baixo a gente fala de high-loose taper, também um lançamento com um caimento mais amplo e de cintura alta para mulher. Delivery 2. A gente começa o masculino falando de camisaria e de camisetas que vão além do logo, então a gente fala de estampas mais artísticas, com elementos da natureza e elementos gráficos. Na parte de baixo a gente fala de calças não denim, com foco exclusivo em XX chino, seja calça ou shorts. No feminino a gente também fala de camisaria e de logotipia que vai além do logo, com estampas de natureza e toques femininos com uma cartela de cor alinhada entre os gêneros. E o lançamento para bottom são as loose cargos, uma proposta feminina e mais slim com uma pegada utilitária cargo, também vinda do universo streetwear. Delivery 3. Para o masculino, a gente tem uma cartela de cores mais fechada, se aproximando do nosso período mais invernal. A gente fala aqui de sobreposição de camisaria, jaquetas e outerwear. E na parte de baixo, a gente retoma o lançamento da coleção passada, que é a 501-93. No Delivery 3 feminino, a gente fala de tops mais românticos e femininos, acompanhado de sobreposições com suéteres, jaquetas e outerwear também. Na parte de baixo, a gente tem o lançamento da Loose Straight, fazendo parte da família de calças fashion femininas que tem um caimento mais amplo e com cintura alta. Bem-vindos, pessoal, para o nosso workshop de produtos virtual. Aqui a gente vai trazer quais são as propostas sazonais para o nosso H121 para bottoms fashion masculino e bottoms fashion feminino.
Começando com o masculino, a primeira calça que a gente vai apresentar é a XX Chino modelo Skinny. Aqui é um lançamento que a gente já teve no nosso verão passado no H220 e eu tô trazendo para reforçar um pouco qual é a proposta. Então a calça chino é esse modelo que brinca um pouco com a alfaiataria e a construção não denim. Ela tem um caimento skinny da cintura até a barra, então ela é bem justinha ao corpo. 2 bolsos faca, sendo que a gente também tem aqui um bolso embutido na parte interna do bolso direito. A gente quer trazer um conceito de 5 pockets para essa calça que não é jeans. E na parte traseira nós temos os 2 bolsos embutidos, que é bem clássico desse modelo, agora com a atualização do Head Tab, que vem na cor vermelha, como as calças jeans. Aqui nós temos a XX Cargo. O fit cargo é o terceiro fit mais importante quando a gente pensa na plataforma de XX Chino. A calça cargo ela tem um caimento taper, então na região do quadril e coxas ela tem um pouco mais de espaço, e do joelho até a barra ela tem um afunilamento gradual. Aqui nós temos os 2 bolsos aplicados com um flap de fechamento, e no bolso superior direito a gente tem um zíper invisível escondendo um bolsinho para dar um conceito de uma calça 5 pockets e uma calça que não é jeans. Como principal novidade para o H121, quando a gente pensa em bottoms masculinos, nós temos o relaunch dos shorts. Aqui, o modelo Standard e o modelo Slim substituem os antigos 505 e 511. O modelo Standard tem um caimento um pouquinho mais amplo, passando a linha do joelho, e levemente mais solto do corpo. No modelo Slim, a gente tem um caimento um pouquinho mais justo, com o término exatamente na linha do joelho. Esse tem um caimento bem certinho na cintura. Começando o workshop de calças femininas sazonais, a primeira calça que a gente está apresentando é um lançamento do nosso último verão, que é a High Loose. A High Loose é uma proposta de 5 pockets com uma inspiração dos anos 90. Ela tem um caimento em linha A, pantalona, então da região da cintura até a barra ela tem um caimento em linha A, um formato de sino. Ela é uma 5 pockets tradicional, uma cintura bem alta, seguindo o mesmo conceito de ribcage. E na parte traseira, os bolsos são um pouquinho ampliados em relação às nossas calças tradicionais e também são um pouquinho inclinados para a lateral exterior. Na sequência, nós temos a Tailored High Loose. Ela parte da base da High Loose tradicional, aqui com uma brincadeira de customização na parte da cintura. Nós temos 2 pregas aplicadas que dão um caimento um pouquinho mais amplo no caimento da calça. Lembrando que, como a High Loose, ela tem um caimento de perna da cintura até a barra em linha A. E na parte traseira, assim como a High Loose original, os bolsos são ampliados e são levemente mexidos para a lateral exterior da peça. Aqui nós temos a High Loose Taper. Pensando na família Loose, a gente vai para calças que tem um caimento um pouquinho mais amplo. Região da cintura e barra são levemente afuniladas e o caimento de perna é um pouquinho mais arredondado. Aqui a High Loose Taper funciona como uma evolução do que a gente conhece como mom jeans. Na parte traseira, os bolsos são um pouquinho mais amplos, também movidos para a parte lateral, e a pala da cintura é estendida. Assim a gente tem um efeito de cintura mais fina que valoriza o caimento arredondado da calça. Seguindo a High Loose Taper, aqui a gente tem a versão não denim. Essa é super inspirada no mundo da alfaiataria. Aqui a gente tem as 2 pregas na parte de cima frontal que ajudam a dar um volume na calça e o cinto aplicado que vem junto com a peça. O caimento de perna segue o mesmo desenho arredondado, com a barra levemente afunilada. Na parte traseira, nós temos os 2 bolsos embutidos também com as pregas na cintura. Para o nosso H121, a gente traz uma versão cargo feminina dentro da família do Loose. Então a cargo ela tem um comprimento de cintura médio, os 2 bolsos faca na região frontal, os bolsos aplicados cargo na parte da perna, com um caimento slim e a barra levemente afunilada. Na parte traseira, nós temos os 2 bolsos embutidos. E aqui nós temos o modelo em jeans. Cintura intermediária, bolsos faca, bolso cargo aplicado nas pernas, caimento slim e barra afunilada. Na parte traseira, bolsos embutidos. Finalizando o workshop de bottoms femininos, aqui nós temos a Ribcage Utility. Ela é uma versão não denim da nossa modelagem em jeans. Cintura super alta, bolsos faca com recorte frontal, caimento de perna slim e barra levemente afunilada. Na parte traseira, os bolsos com flap e fechamento com botão.
Pessoal, obrigado por ter acompanhado o material até aqui. Espero que ele auxilie no processo de compra de vocês, que vocês tenham gostado das nossas propostas para o H121. Obrigado e é isso.